A Usiminas é uma das gigantes brasileiras quando o assunto é siderurgia, competindo diretamente com empresas como a Gerdau e a própria CSN. A empresa fabrica vários tipos de aço e peças para a fabricação de eletrodomésticos e também equipamentos do setor automotivo. Assim como outras empresas, com o boom do preço do minério de ferro e também do preço de aço no mercado global, a Usiminas conseguiu lucrar muito nos anos de 2021 e 2022. Por isso, ela foi uma empresa que distribuiu dividendos enormes. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando um pouquinho mais para você sobre a empresa, o momento e a atuação dela, e também um pouquinho sobre o que podemos esperar para o seu futuro. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bom pessoal, atualmente a Usiminas é negociada aqui a um preço de cotação de R$ 7,40, está com o PL já um pouquinho esticado na casa dos 10,34 e um PVP de 0,39, então bem descontado aqui em relação ao seu valor patrimonial, e entregou nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 4,4%. Mas se formos olhar para os dividendos dos anos passados, a Usiminas conseguiu entregar aqui em 2021 9,4% e em 2022 cerca de 8,8%. Ao longo dos anos ela foi uma empresa que sofreu enormes variações nas suas cotações, então chegou a ser negociada aqui em 2016 próxima de R$ 1 de cotação. Veio então ali em 2020 numa grande subida junto com os preços das commodities, então ela chegou a alcançar aqui um valor muito próximo de R$ 20 e agora conforme a desaceleração das economias vem chegando, a Usiminas também vem sofrendo e também vem tendo quedas nas suas cotações, atingindo seus patamares atuais de cotação de R$ 7,40. Falando agora um pouquinho sobre a atuação da empresa, ela atua então em toda a cadeia de valor do aço, vindo desde a parte de mineração, passando pela parte de siderurgia até a parte de transformação do aço. Ou seja, é uma empresa que tem tanto atuação na mineração quanto na siderurgia e também valor agregado em cima dos seus produtos. Falando sobre os mercados e produtos que ela costuma fabricar, então, a empresa atua bem forte na parte de fabricação de chapas grossas, na parte de laminados a quente, laminados a frio e também metais galvanizados. E nesse sentido, os produtos que ela fabrica acabam sendo usados em setores diferentes, mas no geral são utilizados aqui para a parte de construção civil, máquinas e equipamentos, tubos de grande diâmetro, bens de capital, energia eólica, óleos e gás, a parte também automotiva e energia solar, além da fabricação de eletrodomésticos, também conhecidos como linha branca. Também conhecida como Usina Siderúrgica de Minas Gerais, a Usiminas tem aqui a sua principal atuação na parte do estado de Minas Gerais justamente, mas tem também atuação em outros estados aqui do Brasil, então ela é uma empresa que não está somente focada no local de atuação e tem fábricas de vários produtos em diversos estados do país. Vamos agora dar uma olhadinha nos últimos resultados da empresa que ela apresentou no primeiro trimestre de 2023. Então, a Usiminas vem tendo aqui uma redução na sua receita líquida frente ao que ela teve lá no ano de 2022, quando ela chegou num patamar muito bom. Vem tendo então uma pequena queda a cada trimestre, mas agora no primeiro trimestre de 2023, frente ao que foi o fechamento do ano de 2022, a empresa conseguiu trazer uma reversão em relação ao seu EBITDA ajustado e também à sua margem EBITDA. Ou seja, a empresa vinha tendo aqui um declínio da sua lucratividade, das suas receitas, agora ela consegue trazer um pouquinho melhor a sua qualidade dos negócios, vem então com aumento no seu EBITDA frente ao que foi o fechamento de 2022 e também uma melhoria nas suas margens por causa da melhoria dos negócios que ela vem fechando. Além disso, a empresa conseguiu reverter o que ela teve ali de prejuízo no fechamento de 2022, quando a empresa relatou um prejuízo na casa dos 840 milhões de reais para um lucro líquido agora na casa dos 540 milhões. Então, nesse sentido, a empresa já vem melhorando um pouquinho o seu desempenho e a gente fica na expectativa de que ela mantenha a melhora dessa atuação. E no caso aqui fica um ponto de atenção para o fechamento de 2022, principalmente em relação a esse grande prejuízo que a empresa teve, porque esse lucro líquido aqui teve uma grande dedução por questões de impairment, ou seja, a empresa fez um estudo e observou então a deterioração de alguns de seus ativos, e isso exige ali algumas manobras, algumas provisões, o que acaba sendo deduzido então do lucro líquido que a empresa tem no final das contas. Já nesse primeiro trimestre de 2023, a empresa se recupera disso e não tem mais aquele impairment afetando seu resultado final. Olhando para a parte de siderurgia, a empresa vem vendo então agora um pequeno aumento em relação às suas vendas que ela teve nesse trimestre frente ao trimestre de fechamento de 22, mas ela vem com uma pequena queda na sua receita líquida e vem trazendo agora para esse primeiro trimestre do ano um aumento no seu EBITDA ajustado. Então, nesse sentido, a empresa vem conseguindo gerar um resultado financeiro melhor, então fica aqui um ponto de atenção para a parte do EBITDA que a empresa vem conseguindo trazer uma boa recuperação.
Olhando agora para a parte de mineração, a empresa vem vendo uma redução nas suas vendas, mas segurou a questão da sua receita líquida, exatamente pela variação do minério de ferro e também as vendas que a empresa veio fazendo aqui conforme o preço do minério veio subindo agora no primeiro trimestre. Isso acabou compensando então a queda das vendas. Podemos reparar aqui no gráfico que eles trazem inclusive a questão do preço por tonelada, e isso acabou então tendo um bom aumento frente ao que foi o fechamento de 2022. EBITDA ajustado também vem crescendo em relação aos milhões por tonelada e vem trazendo também um bom resultado e uma boa recuperação para a empresa nesse sentido. Frente aos investimentos que a empresa vem trazendo, podemos ver que ela vem numa crescente em relação a esses números. Agora só no primeiro trimestre ela teve um pequeno decréscimo e a empresa vem se preparando para iniciar a reforma do seu terceiro alto-forno com investimento na casa dos 204 milhões de reais somente nesse primeiro trimestre de 2023. Tendo também outros investimentos na parte de siderurgia, mineração e transformação do aço. Dando uma olhadinha para o endividamento e também caixa que a empresa apresenta hoje, ela vem então com uma dívida extremamente confortável, está com uma dívida líquida praticamente zerada em relação ao seu EBITDA e também ao seu caixa, ficando aqui muito próxima de 0 vezes a sua dívida líquida por EBITDA. Isso certamente traz um grande conforto para a empresa, porque ela apresenta hoje um caixa muito confortável, pode fazer os seus investimentos, pode fazer ali as suas obras sem estar tão exposta ao risco das dívidas que acabam complicando os resultados de muitas empresas. Nesse sentido, então, atualmente a Usiminas vem com um caixa muito confortável, não tem praticamente nenhuma amortização aqui para os próximos 3 anos e elas só vão começar ali no ano de 2026 em diante. Então, para os próximos anos também a Usiminas está muito confortável em relação ao seu endividamento. E eu ressalto aqui esses resultados que a empresa trouxe agora nesse primeiro trimestre frente ao que ela veio apresentando nos outros anos. Então podemos ver que em 2018, 2019 e 2020 a empresa veio tendo sim um aumento na sua receita líquida e também no seu EBITDA, mas vinha com um aumento bastante tímido, até que ali em 2020 nós tivemos aquela grande subida do preço de minério de ferro que acabou impactando muito bem os resultados da empresa. Por esses motivos, ela teve todo aquele aumento na sua receita e também no seu EBITDA, que acabaram trazendo, inclusive, a possibilidade de distribuição daqueles grandes dividendos. Mais para frente, eu vou trazer ainda algumas perspectivas sobre o mercado brasileiro e também o mercado global em relação à parte de minérios e também de siderurgia, mas no geral, aqui os anos de 2021 e 2022 foram excelentes para a empresa em relação à parte de receita. Ainda assim, em 2022, ela teve uma grande redução em relação ao seu lucro, exatamente por alguns motivos que eu já trouxe para vocês. Teve então aquele impacto do impairment e outras coisas ao longo do ano, então, que trouxeram o seu resultado de lucro líquido abaixo. A empresa vem então agora para o ano de 2023 com essa missão de trazer o seu resultado de lucro líquido acima e vir numa recuperação também podendo distribuir bons dividendos. Bom, pessoal, falando então de algumas oportunidades que a empresa tem aqui no Brasil, principalmente, nós podemos estar vendo a questão da renovação da frota de carros. Então o governo Lula está vindo lá com aquele programa para renovação na parte de caminhões, ônibus e também veículos menores. Isso pode acabar sim trazendo boas oportunidades para a Usiminas para conseguir vender os seus produtos em uma grande escala, aumentar as suas vendas e trazer ainda mais rentabilidade. Eles trazem aqui também algumas questões relativas a um déficit habitacional que o Brasil tem na casa de 6 milhões de moradias. Então tudo isso traz a maior necessidade da parte de aço e também a parte de maquinário adequado para as construções, exatamente para trazer esse déficit habitacional para uma solução. Além disso, temos também a parte da agricultura que está bombando no Brasil. Então a agricultura exige também maquinário especializado, toda a questão de mecanização que permite com que a Usiminas forneça seus produtos. Temos também outra questão com a grande expansão e geração de energias renováveis no Brasil, tanto com a parte de painéis solares, quanto com a geração eólica e todos esses produtos também a Usiminas tem participação no seu fornecimento para a matéria-prima de fabricação de equipamentos. Então reparem como a empresa está aí em vários segmentos do mercado, segmentos esses que podem nos próximos anos ter um grande boom. Por esse motivo, a Usiminas pode estar sim num momento muito interessante para se avaliar. Eu trouxe para vocês alguns dias atrás um vídeo falando sobre a Gerdau e também explicando um pouquinho sobre o cenário da parte de mineração e também siderurgia no mercado brasileiro e mercado global. E nesse sentido, eles trazem algumas visões para várias empresas do setor, como a Gerdau, a CSN, a Vale e a própria Usiminas. Nesse cenário, então, olhando um pouquinho mais para o curto prazo, empresas como a Gerdau e a Vale são aqui as líderes em potencial de valorização, enquanto que a CSN fica ali com um potencial um pouquinho menor.
e a Usiminas ficaria a lanterninha, a empresa que tem o menor potencial de valorização, podendo alcançar um preço-alvo médio na casa dos R$ 8,50. Ainda assim, a maioria dos analistas tem recomendação neutra para Usiminas, ou seja, nenhum deles recomenda a venda da empresa, recomendam segurar ou comprar também. Então, nesse sentido, fica essa visão dos analistas. Mas lembrando, pessoal, isso é algo temporário, isso acaba mudando de tempos em tempos. Então, confiar cegamente na parte do que os analistas falam não é uma boa métrica. Mas é legal para que a gente possa entender qual a visão deles sobre o mercado e também sobre o que podemos esperar. E nesse sentido, a visão de vários analistas sobre o mercado é que a parte de siderurgia vai sair à frente do que a parte de mineração no mercado global e também no Brasil. E para isso eles trouxeram aqui nessa matéria alguns pontos, principalmente a questão da redução da produção de aço pela China, vários países querendo reforçar e alavancar suas economias através de pesados investimentos na parte de infraestrutura. Isso acaba exigindo então muito aço e por isso empresas como a Usiminas podem ter grandes oportunidades de fornecimento desse aço, tanto no Brasil quanto em outros países. E como eu já trouxe para vocês também, a questão de vários mercados podendo trazer novas oportunidades no Brasil, que é o principal mercado de atuação da Usiminas. Então, por isso, tanto a parte de agricultura quanto a parte habitacional e a parte automotiva seriam os pontos principais para a Usiminas fornecer os seus produtos. E nesse sentido, a empresa tem um chão interessante, principalmente quando a economia do Brasil vier numa recuperação. Isso pode trazer grandes horizontes de crescimento para a Usiminas. Passando para a parte que interessa a maioria dos investidores, olhando para os dividendos que a empresa pagou. Olhando para o histórico, não tem um pagamento muito bom de dividendos, então por vários anos não pagou nada. Ali em 2015 pagou uma merrequinha e de 2018 a 2020 também ficou com um pagamento muito tímido e somente com a grande escalada do preço de minério de ferro e de aço ela veio pagando os dividendos melhores, na casa dos 9 a 8%, como eu já disse para vocês. Mas a expectativa é que para esse ano ela se mantenha uma boa pagadora, ainda que ela não pague aqueles 8 a 10% que ela já pagou em outros anos, ela deve ficar ali próxima dos 6% ou até um pouquinho mais do que isso, pela sua atuação que vem tendo agora um foco maior na sua remuneração aos acionistas e também pelas boas perspectivas de crescimento do mercado. Em relação à frequência de pagamentos que a Usiminas faz, ela é uma empresa que não é tão frequente em relação aos seus pagamentos, então podemos ver aqui que no ano de 2022 ela fez somente um anúncio. No ano de 2023, ela também já fez um anúncio aqui para o pagamento, que vai inclusive acontecer agora no finalzinho do mês de junho, mas em outros anos, quando ela teve um excelente desempenho, como em 2021, ela foi uma empresa que fez aqui vários e vários anúncios, então muito depende do momento da empresa e como ela vai poder remunerar os seus acionistas. Ou seja, temos que ficar de olho para como vai seguir a questão da atuação da Usiminas no Brasil e também no mercado global e como vão vir os resultados da empresa para sabermos se ela vai conseguir distribuir mais dividendos ainda nesse ano. Então fica aí essa interrogação para a gente agora para 2023 em relação aos resultados e também sobre mercados em que a empresa atua. Comparando a Usiminas com outras empresas que atuam na parte de mineração e siderurgia, nós vemos que a Vale acaba batendo tanto ela quanto a CSN em várias questões, em vários pontos aqui de indicadores fundamentalistas, principalmente na parte então de indicadores de eficiência e também indicadores de PL. A Gerdau está muito barata. Nesse sentido, nós temos a CSN e também a Usiminas bastante descontadas em relação ao seu valor patrimonial, principalmente a Usiminas, que é negociada hoje a 0,39 o seu PVP. Mas nesse sentido, o PL da empresa foi bastante afetado ali no fechamento de 2022. Também temos muitas incertezas agora sobre o mercado no Brasil e também sobre a reforma do alto forno que a Usiminas vai estar fazendo. Então pode ser que ela tenha custos elevados nessa reforma, isso pode acabar afetando o desempenho da empresa, também em relação ao tempo que ela vai demorar para fechar essa reforma. Então todos esses são incógnitas que nós temos sobre a empresa, há ainda muita incerteza, e por essas incertezas, custos e outras coisas que a empresa vem tendo, isso deixa ela abaixo de outras empresas, principalmente abaixo da Gerdau na minha visão. Ainda assim, pessoal, para quem pensa aí no cenário de commodities, ferro e também aço e gosta da Usiminas, não tem nada de errado com isso. Óbvio que o que nós vamos ter que ficar de olho para a empresa é uma recuperação tanto na sua parte de lucros quanto de atuação para os próximos trimestres, e esse vai ser o ponto de atenção principal aqui para a empresa. Na minha carteira eu não tenho Usiminas nem nenhuma outra empresa que atua na parte de commodities diretamente. Eu tenho somente a Cosan que atua aí como uma holding em algumas empresas de commodities, mas uma empresa que atua na parte de siderurgia e mineração diretamente, eu não tenho, como por exemplo a Gerdau, a Vale ou a própria Usiminas. Eu vejo particularmente a Gerdau como uma empresa no momento muito melhor do que a Usiminas, então por isso eu não gosto tanto assim da empresa, mas como eu disse, pessoal, essa é a minha opinião. Cada um deve fazer a sua análise e entender o momento da empresa, como ela pode vir numa recuperação,
Porque, por exemplo, olhando para indicadores como o PVP, ela está muito descontada. Em relação ao PL, ela vem sofrendo um pouquinho para trazer bons lucros. Então, tudo isso são pontos que o investidor deve estar de olho, sempre olhando para o futuro. E para o investidor que acredita nos Minas para o futuro, certamente é um investimento muito forte a se considerar. Bem, pessoal, então o que eu tinha para esse vídeo era isso. Espero que tenham gostado. Trouxe aqui um geralzão sobre a Uzi Minas, sua atuação e também sobre resultados e perspectivas. Peço que, caso tenham gostado desse vídeo, deixem o seu like e também se inscrevam no canal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.